Iais, o príncipe dos mares, é uma expressão roupagem primária neste universo local vinda do sistema estelar de Sirius, especialmente de Sirius B. Apesar de ter sua roupagem primária nesse universo local em Sirius, sua essência é do universo geométrico. O universo geométrico é um universo de vibração pulsante e reverberante em teias magnéticas de ordem e matemática precisas. As vibrações emanadas por este universo partem em direção ao universo local de Nebadon, o universo onde está o planeta Terra, e outros. Essa intensa energia tem como função primária imprimir na mente dos seres a consciência de que tudo está interligado através de uma matemática geométrica precisa, que flui como uma grande teia magnética. Esse universo garante, com precisão, a harmonia geométrica nos sistemas interconectados. É um cluster de 17 sistemas, universos que funcionam a partir dos pulsos geométricos do universo geométrico, que pode ser chamado também de OGEO. Os senhores anciões do universo geométrico disseram que o GEO é um código geométrico de ajuste frequencial que, toda vez que é verbalizado, um pulso energético ajusta o seu campo vibracional, organizando suas partículas físicas e espirituais em matemática perfeita. Um pulso é emitido a cada verbalizar desse código e uma vez que a verbalização for mantida, uma pulsação é gerada, e você iniciará um processo de retorno à frequência original. Ao verbalizar, você poderá sentir arrepios, sensação de estufamento no peito e uma sensação de aumento do fluxo sanguíneo em seu corpo. E, obviamente, poderá sentir-se como um grande batimento cardíaco. Não se preocupe. São os seus campos respondendo ao pulso de ajuste. O universo geométrico, como o nome já diz, geométrico, e tudo que nele existe é, precisamente, alinhado numa frequência específica, como um pulso cardíaco. E a cada pulso, uma onda de energia emitida para outros universos conectados e dependentes desses pulsos para que as precisões geométricas em seus sistemas mantenham-se ajustadas. As formas geométricas quânticas desse universo são chaves universais específicas de bloqueios e desbloqueios. Por exemplo, quando um universo local interconectado está passando por ajustes frequenciais, o universo geométrico envia códigos-chaves para ajudar nesses ajustes. Devido a esses intensos ajustes de frequências, poderá haver efeitos colaterais nos habitantes do universo em processo de ajuste, tais como já foi dito, sensações de estar impulsando como um imenso coração. Os universos funcionam como uma grande máquina que, continuamente, precisa de manutenção para estar sempre em perfeita ordem. O universo geométrico é o agente mantenedor e, caso uma peça quebre nos universos do seu cluster, ele trata de trocá-la. Iais é um ser muito belo, de expressão andrógena. É um golfinho de cristal brilhante, olhos azuis celestes radiantes. Sua energia e aura irradiam uma luz verde mar, lindíssima, mede cerca de 3 metros. Ser de personalidade doce, muito amoroso, gentil, pacífico, prestativo e determinado. É um guia e guardião de registros acássicos, assim como atualizador da grade magnética planetária. É um príncipe dos mares, um dos representantes dos poderes do grande Poseidon e Iemanjá na superfície terrana. Dentro do PVS ele é o primeiro representante de Poseidon e segundo representante de Iemanjá. É um regente dessas energias, especialista em atualizações da grade magnética planetária e guardião dos registros acássicos. Iais, junto aos cetáceos e outros avatares de energias aquáticas, como por exemplo, Aquários e Acácia, realizam grande trabalho de harmonização dos reinos aquáticos e físicos. Os seres como Iais possuem habilidade telepática com os cetáceos. Comunicam-se, facilmente, com os príncipes e sereias dos grandes oceanos, tanto terranos quanto em outros sistemas de mundos aquáticos. Possuem ligação intensa com as baleias dos grandes oceanos do sistema de Delfinos e demais mundos aquáticos. Esse agrupamento garante que as energias cristalinas sejam perfeitamente ancoradas e espalhadas na grade, de forma que todos possam se beneficiar disso.
Garantem também que todos os registros acásicos da Terra e de todos os sistemas onde possuem suas expressões manifestadas estejam assegurados, pois são como poderosos discos rígidos de armazenamento e guardam toda a informação do sistema, impedindo que certas informações venham a cair em mãos negativadas. Os seres pertencentes a esse agrupamento também são especialistas em mantras. Eles entoam, por todo o plano onde estão, ondas poderosas de energias em formas de mantras, que irradiam por todo o plano terreno ou qualquer outro onde estejam, levando harmonia, suavidade e compromisso. Já que esses seres são extremamente compromissados e focados em suas tarefas, levam aos seres da superfície a energia da precisão e do comprometimento em tudo que estiverem fazendo e, dando-lhes essa inspiração, garantem que a pessoa a ser continue com sua disciplina e conclua suas tarefas. Esses seres irradiam aquela energia de, por que deixar para amanhã o que se pode fazer hoje? E eles realmente nunca deixam nada para amanhã. Também são seres que, simplesmente, harmonizam os chakras. Eles têm trabalhado há milhares de anos para curar os chakras mais danificados dos seres humanos da Terra, que são, especialmente, o chakra cardíaco masculino e o chakra básico feminino. Vieram para ajudar no desbloqueio e equilíbrio desses chakras. São seres extremamente telepatas, e quando estão encarnados em reinos humanoides possuem uma fácil capacidade de concentração e telepatia, podendo, se focarem muito, adentrar os campos da outra pessoa e saberem o que ela está pensando ou intencionando apenas pela leitura energética, já que também são especialistas em leitura de energias auras. Esses seres possuem um ponto de conexão especial entre eles, quando estão nos reinos aquáticos ou fora deles. Basta, em uma concentração com os olhos fechados, puxarem o ar pelo nariz até os pulmões e soprarem pela boca, fazendo um leve som de ar, não necessariamente soprando o ar, mas deixando-o sair fortemente com a boca aberta, como se esse ar passasse através do céu da boca, em forma circular. Esse som conecta imediatamente este ser aos demais seres do seu agrupamento, colocando-os imediatamente na mesma sintonia energética e telepática, fundindo-os à mesma consciência do agrupamento, podendo, depois disso, sentar-se um pouco e fazer uma meditação para fortalecer essa conexão. É um exercício muito poderoso e podem fazer isso sempre que desejarem, pois é uma forma que encontraram de manter essa fusão com seu agrupamento, em tempo constante. Quando esse som é emitido, é como se todos os seres aquáticos imediatamente focassem suas atenções no ser que faz esse movimento. Esse agrupamento também é responsável pelo equilíbrio harmônico dos oceanos, onde estão mais atuantes, garantindo que a vida ali permanece em harmonia e equilibrada com as forças que são emitidas da Lua. Por exemplo, garantem a harmonia das marés, e asseguram também os muitos portais que existem nestes ambientes para as zonas especiais na Terra interior, assim como portais para fora do sistema terrano e solar. São seres muito respeitados e, além disso, essas sereias, príncipes e todos os seres aquáticos podem assumir a forma humanoide a qualquer momento que desejarem e andarem na superfície sem serem percebidos, pois também possuem uma habilidade mística de assumir a forma que desejarem, quando desejarem. Esses seres têm profunda conexão com o reino dévico, podendo também curar muitos pontos do plano terreno através de meditações organizadas e interconectadas, levando seus olhares a lugares onde as águas estejam poluídas, rios mortos, mares e praias contaminadas por lixo e petróleo, bem como todas as situações desarmônicas dessa natureza e curar esses ambientes. Você, querido Yais, tem o toque abençoado e pode curar as águas. Abençoe as águas do seu lar e o ambiente onde esteja apenas com um olhar ou toque sutil, invocando todas as forças desse seu poderoso agrupamento, invocando Poseidon, Iemanjá, Mãe Yara, Oxum, todos os príncipes, sereias e demais seres aquáticos. Sentirá uma poderosa onda de energia correr seu corpo. Faça isso acrescentando a técnica dita anteriormente, de puxar o ar e soltar pela boca.
Não por acaso, Iais, lindo ser místico guardião dos oceanos, você também é integrante dos agrupamentos dos avatares do PVS chamados de Acácia e Aquarius. Também é o mesmo Melonin, do movimento O Retorno dos Magos. Iais também é um dos responsáveis por harmonizar as energias lunares que vêm direcionadas aos grandes mares, fazendo com que essas irradiações cheguem em perfeita harmonia e possam garantir os movimentos necessários, como por exemplo, ampliar a capacidade de download e upload dos cetáceos, especialmente as baleias, grandes guardiãs dos registros acássicos planetários. Iais e seu agrupamento, no pico das 4 luas, nova, crescente, cheia minguante, devem fazer meditações específicas para a captação dessas energias lunares especiais, que são fundamentais para todo o reino aquático, especialmente para as baleias e golfinhos. Iais está encarregado pelas forças da luz de criar e escrever 4 meditações especiais, para cada uma das luas. As forças espirituais o inspiraram nestas canalizações. Poderá também gravá-las em áudio e disponibilizá-las para o seu agrupamento e para todos aqueles que chegarem nessa sintonia. Iais é também um dos representantes dos golfinhos na superfície terrana, sendo uma ponte para a energia desses seres na superfície. Iais também tem uma expressão de golfinho. Na verdade, já foi golfinho em muitas das suas experiências nos reinos aquáticos espalhados pelo cosmos, especialmente em Sirius B quando em uma das suas muitas vidas, na Atlântida, por exemplo, Iais foi um cientista especialista em comunicação com os cetáceos, especialmente com os golfinhos, quando desenvolveu um aparelho quântico de tradução do pensamento desses lindos seres. Algumas pessoas da época não tinham desenvolvimento telepático capaz de captar as informações trazidas pelos golfinhos e Iais construiu esse equipamento tradutor. Todos os dias, muitos golfinhos vinham à beira das águas e muitas crianças sentavam-se para ouvir as histórias que aqueles golfinhos vinham contar. Iais mantinha o equipamento ligado para caso algumas daquelas pessoas não conseguissem captar naturalmente as mensagens. Era um equipamento quântico que, simplesmente, ativava no DNA a capacidade de entendimento das ondas cerebrais dos pensamentos dos golfinhos. Nenhum aparelho era conectado ao corpo das pessoas. Ele apenas o ligava e aquele aparelho emitia ondas de energias que tornava aqueles que não conseguiam captar os pensamentos capazes de fazerem. Simples assim. Não por acaso, Iais hoje está encarnado trabalhando junto a mim no PVS e, com a missão de auxiliar as pessoas a despertarem suas capacidades telepáticas. Iais tem grande poder mental e, a partir do momento dessa consagração, recebimento de cosmobiografia, uma grande força será ativada em sua pineal, que será transferida para todos os demais chakras, especialmente o do terceiro olho. Essa energia é uma energia de ativação dessa capacidade. Iais poderá olhar fixamente para as pessoas e esses olhares emitirão poderosas ondas de energias que as ajudarão no seu processo de desbloqueio dos seus canais telepáticos. Um símbolo geométrico desta falange foi canalizado por mim, e nele os olhos de Iais estão impressos. Olhar fixamente para o símbolo será o mesmo que estar olhando pessoalmente, e para a atual encarnação dele, símbolo abaixo. Naturalmente, aqueles sintonizados com esse agrupamento, apenas por fazer parte dele, começarão a ter suas capacidades telepáticas sendo mais desenvolvidas e os processos de desbloqueios acelerados. Quando isso começar, aqueles que perceberem forte capacidade de ler pensamentos e terem seus campos empáticos fortemente ativados devem manter a amorosidade e a ética acima de tudo, pois a violação dessa lei amorosa acarretará no fechamento e novos bloqueios dessas capacidades. Encarnou em vários pontos do planeta, estando na Lemúria, Atlântida, muitas vezes, Egito e em reinados de faraós, especialmente Amenófis e Europa medieval e moderna, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Portugal, Irlanda, Grécia, quando foi sacerdote do Templo de Apolo e também em outra ocasião, no Templo de Poseidon, Espanha, Holanda,
Romênia e alguns outros pontos da Europa. Esteve também na Índia e em alguns pontos do Oriente Médio como Israel, Turquia, Arábia Saudita e Síria. Esteve também nos tempos de Jesus e, na ocasião, esteve junto a Timóteo, encarnação de 0E. Na época, esteve em vários pontos das Américas do Sul, Norte e Central, como EUA, Cuba, Argentina, Chile, Peru, México, Canadá, Guianas, Brasil e alguns outros pontos dessas regiões. Esteve também na Austrália e em alguns outros pontos da Oceania. Mais recentemente esteve encarnado na Rússia, como uma das pessoas muito próximas ao general Dmitry Kabyshev, encarnação de 0E. Na ocasião, esteve também entre os maias, em Yucatán. A civilização maia foi uma das mais ricas e significativas civilizações da Terra, na península de Yucatán, no México, onde havia um desenvolvimento material e científico superior ao de hoje, com amplo controle da energia atômica. Havia o homem-pássaro, que voava por todas as direções com um macacão especial, cheio de tubinhos energéticos. Entre os maias, grandes sábios recebiam instruções diretamente de Capela, tinham a voz direta e realizavam grandes fenômenos. Havia, naquela ocasião, grandes amacis, naves-mães estelares que passavam em voo rasante, projetando a energia de Capela para aquele povo. Essas naves mantinham aquelas áreas livres de certos animais que representavam perigo aos homens, como também traziam instruções, porém, sempre sem atravessar o nêutron. Em um determinado momento, um grupo que estava envolvido pela energia da ambição e, na intenção de ter acesso àquela tecnologia de forma não autorizada, planejou capturar uma das amacias. No movimento, esta nave-mãe em seu sistema automático de defesa irradiou uma energia muito intensa, a qual acabou por ocasionar a desintegração de toda aquela civilização. Os índios, após o ocorrido com o povo maia, assumiram as cidades. Em Teotihuacan foi construída uma pirâmide, que foi chamada de o Templo da Serpente Emplumada, por ter, em sua construção, inúmeras cabeças de serpentes, simbolizando, como já era utilizada pelos antigos povos, a representação da Kundalini. Pela natureza da própria construção, era feita em pedras, mas, notadamente, muito diferente das outras as pirâmides do Sol e a da Lua, pode-se notar profunda diferença das técnicas utilizadas nas duas distintas épocas. São muitos os documentos de variadas origens, que tratam do final de um ciclo em nosso planeta, o que seria o início de uma nova era. Um dos mais interessantes, depois do Apocalipse de João, é o que nos deixou a astronomia maia, em que considera a era atual iniciada no nascimento de Vênus, em 3113 AC, e terminando em dezembro de 2012, fechando um ciclo de 5125 anos. Este seria encerrado com muitos movimentos, causando profundas mudanças energéticas na Terra, bem como tocando a humanidade e as condições climáticas, trazendo novas maneiras de produção de alimentos e limpeza da água, e também mudando todo o sistema magnético e nuclear de forma global e uma sensível alteração do eixo da Terra. Com o conhecimento das modificações geradas pelo aumento e pela diminuição das manchas solares que estiveram ligadas a várias movimentações em civilizações terranas, os maias tinham um ano sagrado de 260 dias composto e baseado de maneira perfeita em relação ao Sol. Sabiam que o ciclo das manchas solares era de 68.301 dias e que, após 20 ciclos, 1.366.020 dias, o campo magnético da lâmina solar se inclina e a Terra acompanha aquele movimento, buscando alinhar seu eixo magnético com o do Sol. Isso é o que provoca terremotos, erupções vulcânicas, maremotos e outros fenômenos naturais que acabam por movimentar os planejamentos do homem e de suas cidades, campos e áreas de produção de alimentos. A ciência atual, com seus modernos equipamentos, já demonstrou que o cálculo dos maias estava bem próximo dos 1.366.040 dias que encontrou em suas pesquisas. Em muitas das suas vidas já foi padre,
cardeal, sacerdote, sacerdotisa, cigano, cigana, curandeiro, xamã, escravo, escrava, senhor, senhora de escravos, senhor e senhora de engenho, arquiteto, construtor de grandes monumentos, celta, druida, eremita, nômade, bibliotecária, bibliotecário, conselheira, conselheiro, inventor, diplomata, filósofo, médico, agrônomo, cientista atômico, orador, cientista geológico, biólogo, guerreira amazona, engenheiro genético, guerreiro medieval, professor de metafísica, guerreiro grego, monge, oráculo, frei, freira, abolicionista, general de exército, poeta, pintor, pirata, marinheiro, capitão de navio, astrônomo, enfermeiro, enfermeira, orador, cientista atômico e muitas outras personalidades neste planeta e fora dele, sempre vivenciando as experiências necessárias para a sua expansão de consciência. Lembrando que algumas dessas experiências podem ter ocorrido em outros sistemas estelares, não necessariamente na Terra. Eu vou vendo as profissões que vão aparecendo em minha tela mental e o mentor sopra diretamente em meu ouvido e as coloco aqui. Está sendo chamado pelas forças da luz para receber essas informações com muito amor e simplicidade, de forma a não se permitir cair em vaidade, pois assim dificultaria o processo de ancoragem dessa expressão no plano físico terreno, chamado a conectar-se em muito amor com as esferas superiores, pedindo que todas essas informações reverberem de forma positiva em seu coração, que venham a ser fontes de inspirações divinas e irradiem em seu ser, abrindo canais para maiores conexões, desbloqueando campos e conduzindo a um elevado estado de ser na superfície terrana, chamado a todos os dias sintonizar com o seu canto e emiti-lo em um determinado horário, sempre que for possível, e caso esteja em algum ambiente que não possa se ausentar para um lugar mais tranquilo, fazê-lo mentalmente. Isso criará um momentum de disciplina muito poderoso e ajudará no descortinar dos véus para você, chamado a focar nos grandes oceanos e, por telepatia, chamar a sua família oceânica de cetáceos e trocar informações necessárias para ajudá-los na implantação da grade cristalina no planeta. Eles, os cetáceos, são âncoras das energias cristalinas e desenvolvedores magnéticos. Também está sendo chamado para ajudar os grandes cetáceos a assegurar a proteção dos grandes registros armazenados em seus campos, impedindo que forças malévolas venham a tomar posse deles. Sendo chamado também para, com seu encanto e vibração vocal, atrair entidades negativas para serem capturadas e levadas para as naves de recuperação. Tais entidades ficam hipnotizadas com seu encanto e com seu olhar transformador, e caem na armadilha montada pelas forças da luz. Esse ser abençoado age como uma isca de luz. Também como já foi dito, responsável pela criação das meditações citadas acima. Você, Iais, junto a Akassa, Aquários e tantos outros avatares e seres abençoados de luz têm garantido a sustentação e proteção dos registros acássicos no planeta, assim como garantido a atualização da grade cristalina graças aos seus esforços em conjunto. As forças da luz agradecem, e claro, as grandes baleias também, esses poderosos discos rígidos acássicos. Iais, seu lema é: eu sou o Iais, eu sou o acássico, eu sou o cristalino, eu sou o equilíbrio dos mares, eu sou a voz de Poseidon, eu sou o desbloqueio dos canais telepáticos. Atualmente esse avatar ser, Iais, o príncipe dos mares, está encarnado e trabalhando junto a mim dentro da equipe Sementes das Estrelas. Uma falange poderá criada por ele, e quando for, os contatos estarão disponíveis no link a seguir. Quem ressoar com este avatar e com as energias desse trabalho específico, entre em contato diretamente com ele através dos contatos oficiais no link acima. Em uma nota final, meus queridos, algumas pessoas estão criando páginas usando os nomes de alguns avatares e relatos que eu estou trazendo, dizendo serem elas os representantes desses movimentos. Alerto que,
Todas as páginas oficiais desses movimentos ficam disponíveis no link a seguir, e qualquer uma que não esteja nessa lista eu não me responsabilizo pelas informações entregues. Todos os links aqui citados estão disponíveis na mensagem em texto dessa narração. Neva, Gabriel RL.